Galerinha, seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil. Para quem não me conhece e para quem me conhece, eu me chamo Mário e estarei aqui ajudando vocês a resolver questões de matemática. Peço que colaborem enviando questões, sugestões e dicas para que possamos estar ajudando aqui no canal. Mas, antes de mais nada, roda a vinheta! Bom, no vídeo de hoje estarei abordando o conteúdo que é radiciação. Para iniciarmos, devemos saber os conceitos básicos. Desse modo conseguiremos fazer as questões. Então, bora lá. Primeiramente, você deve saber que a radiciação nada mais é do que uma operação. Ou seja, do mesmo modo que a divisão e a multiplicação, há a potenciação e a radiciação. Então, desde já é necessário que vocês saibam a sua estrutura básica, que é esta, na qual n, que aqui está, é o índice. Essa parte aqui é o radical, o valor é o radicando e o resultado é a raiz. Essa é a sua estrutura básica. Com base nisso, é necessário também que vocês saibam de uma observação, que é esta, na qual, se o índice for um valor par, A, que é o radicando, deverá ser maior ou igual a zero. Isso com base nos reais, ou seja, são os valores positivos. Agora, se o índice for um valor ímpar, A pode ser qualquer valor real, tanto positivo como negativo. Desse modo, já podemos partir para as propriedades. A primeira propriedade é esta, na qual vocês percebem que o radicando está sendo elevado a um expoente. E, se vocês decidirem multiplicar o índice e o expoente por um mesmo valor K positivo, vocês terão uma igualdade. A igualdade é percebida no exemplo abaixo, no qual você percebe que 2 ao cubo em uma raiz cúbica, você pode cancelar o expoente com a raiz, ficando apenas com o valor 2. Já se você acrescentar o valor 2 multiplicado no índice e no expoente do radicando, você ficará com raiz sexta de 2 elevado a 6. Nesse caso, você também poderia cancelar o 3 vezes 2 com esse 3 vezes 2, ficando apenas com o valor 2, ou seja, 2 igual a 2. A igualdade foi mantida. A segunda propriedade é esta, na qual você percebe que, se você tem a situação em que os índices são iguais, você pode muito bem unir os radicandos em um mesmo radical, ficando com o mesmo índice e a multiplicação continua. Perceba no exemplo. Raiz terceira de 8 vezes raiz terceira de 27. Bom, isso nada mais é do que raiz terceira de 8 vezes 27. Bom, você sabe que raiz terceira de 8 é 2, já que 8 é 2 elevado ao cubo. E raiz terceira de 27 resultará em 3, já que 27 é 3 ao cubo. Desse lado, você pode pensar da mesma maneira, ficando com raiz terceira de 8 é 2 ao cubo e o 27 é 3 ao cubo. Aqui, 2 vezes 3 é igual. Aqui, o 2 ao cubo pode sair da raiz, já que é como se você estivesse cancelando o índice com este expoente, mas você também precisaria cancelar o índice com esse outro expoente, ou seja, o 3 também pode sair da raiz. E com isso você tem que 2 vezes 3 é igual a 2 vezes 3, 6 igual a 6. Desse modo você percebe que a igualdade é mantida. A terceira propriedade é bem parecida com a anterior, só que em vez da multiplicação é a divisão. Ou seja, se você tem a divisão com índices iguais, você pode unir o numerador com o denominador em um mesmo radical com o mesmo índice. Saiba que nesse caso b deve ser diferente de zero, já que não existe uma divisão na qual o denominador equivale a zero. O exemplo é este, raiz de 4 sobre raiz de 9. Bom, isso daqui pela propriedade você sabe que equivale a raiz de 4 sobre 9. Ah, só um detalhe, pessoal. Quando o índice não aparece, é porque este equivale a 2. Bom, continuando. Raiz de 4 você sabe que é 2, já que é 2 ao quadrado.
Raiz de 9 é 3, pois 9 é 3 ao quadrado. Isso é igual. Raiz de 4 sobre 9. Bom, você pode fazer com o mesmo raciocínio, na qual você sabe que 4 é 2 ao quadrado e 9 é 3 ao quadrado. Desse modo, você ficará com, aqui continua 2 sobre 3, e aqui, como está o 2 ao quadrado no numerador e o 3 ao quadrado no denominador, você sabe que aqui tem um 2. Então, você pode muito bem cancelar esse expoente com esse 2, cancelar entre aspas, claro. E o denominador você fará a mesma coisa, você não pode cancelar apenas de 1. Ou seja, você também ficará com 2 sobre 3. Desse modo, você percebe a manutenção da igualdade. Esta é a quarta propriedade, na qual você percebe que, quando você tem um expoente que está elevando tudo, ou seja, não está elevando apenas o radicando, você pode muito bem deslocar o expoente para que ele fique elevando apenas o radicando, como você pode ver aqui. Este é o exemplo, no qual, pela propriedade, você pode reescrever da seguinte maneira: 3 raiz de 5 elevado a 6. Ou seja, o expoente que antes estava elevando tudo, está elevando agora apenas o radicando. E isso você pode transformar no seguinte: raiz terceira de 5, com tudo elevado a 3, e a mesma coisa aqui. Pois, você sabe pela propriedade de potência, que se você tem bases iguais, basta você somar os expoentes para prosseguir. Ou seja, 3 mais 3, 6. Então, eu apenas separei isto nesses dois fatores. E você deve perceber que, desse modo, você pode cancelar este expoente com este índice e este índice com este expoente, ficando com 5 vezes 5, já que é como se eu tivesse cancelado as raízes, ficando com 5 vezes 5. Agora, desse lado, bom, também usando uma propriedade, você pode fazer 5 igual a 6 dividido por 3, já que você sabe muito bem que o valor que está elevando o 5 é o numerador do expoente e o índice é o denominador. Ou seja, 6 dividido por 3, você concorda comigo que fica 2. Portanto, 5 ao quadrado. E 5 vezes 5 é igual a 5 ao quadrado. Ambos resultam em 25. Ou seja, você percebe que a igualdade continua. Esta é a quinta propriedade, na qual você percebe que, se você tem duas raízes com índices diferentes, você pode simplesmente multiplicar o índice da raiz externa com o índice da raiz interna e mantendo o radicando. Ou seja, isso equivale a isto. Esse é o exemplo, no qual você percebe que pela propriedade você pode reescrever da seguinte maneira: 2 vezes 3 raiz de 64. Dessa maneira você deve saber que 64 é 2 elevado a 6. Ou seja, raiz quadrada de raiz terceira de 2 elevado a 6 é igual a 2 vezes 3, 6, 64, 2 elevado a 6. Aqui você já percebe que você pode cancelar o índice com o expoente, ficando com apenas 2. Já desse lado da igualdade, você deve saber que, como você tem 2 elevado a 6, você pode transformar isso daqui, apenas essa parte, usando a propriedade de potência, ficando com 2 elevado a 6 sobre 3. Claro que a raiz quadrada permanece, ou seja, 6 sobre 3 você sabe que é 2. Então você fica com raiz quadrada de 2 elevado a 2. Desse lado continua o 2 que nós já havíamos descoberto. Então, aqui você pode cancelar o índice com o expoente, ficando também com apenas 2. Desse modo você percebe que a igualdade foi mantida. Bom, espero que vocês tenham entendido a explicação e as questões. No próximo vídeo estarei abordando com uma ênfase maior os índices ímpares, mas com radicandos negativos, já que também é algo importante que a gente saiba. Tentarei também já começar a resolução de algumas questões, então não percam o próximo vídeo.
Se tiverem gostado desse, peço para que deixem um like, se inscrevam no canal e colaborem para que possamos estar fortalecendo as atividades e ajudando cada vez mais vocês. Valeu!